Boa noite a todos. Meu nome é Joana Garda Cerconhuc, sou aluna do curso de Licenciatura em Computação pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, o Polo de Prudentópolis, pela UAB. Bem, nós gravaremos um vídeo, uma videoaula, a respeito da máquina de Turing, definindo o que é uma máquina de Turing, como utilizar uma máquina de Turing e também os problemas que não podem ser solucionados com essa máquina. Então, o que seria uma máquina de Turing? Seria um dispositivo teórico conhecido como máquina universal. Foi criado pelo matemático britânico Alan Turing, que viveu entre 1912 e 1954, muitos anos antes de existirem os modernos computadores que conhecemos hoje. Num sentido assim mais preciso, o que seria essa máquina? Ela é um modelo abstrato de um computador que se limita apenas aos aspectos lógicos do funcionamento, né, que é a memória, estados e transições, e não a sua implementação física. Numa máquina de Turing pode-se modelar qualquer computador digital. Uma máquina de Turing, então, ela consiste em quê? Uma fita, que é dividida em células, uma vizinha à outra, e cada célula contém um símbolo de algum alfabeto finito. E o alfabeto contém um símbolo especial branco e um ou mais símbolos adicionais. Assume-se que a fita é arbitrariamente extensível para a esquerda e para a direita. Isto é, a máquina de Turing possui tanta fita quanto é necessário para a computação. Assume-se também que células que ainda não foram escritas estão preenchidas então com o símbolo branco. Um cabeçote que pode ler e escrever símbolos na fita e mover-se para a esquerda ou para a direita. Um registrador de estados que armazena o estado da máquina de Turing. O número de estados diferentes é sempre finito e há um espaço especial chamado estado inicial, com o qual o registrador de estado é inicializado. Também uma tabela de ação, função de transição, que diz à máquina que símbolo escrever, como mover o cabeçote para a esquerda e para a direita, e qual será seu novo estado, dados os símbolos que ele acabou de ler na fita e o estado em que se encontra. Se não houver entrada alguma na tabela para a combinação atual de símbolo e estado, então a máquina para. Dá para notar também que cada parte da máquina é finita. É sua quantidade de fita potencialmente ilimitada, que dá uma quantidade ilimitada de espaço de armazenamento. Como seria esse funcionamento da máquina? A máquina de Turing deve assumir sempre em um estado pertencente a um conjunto finito de estados. E o processamento de uma máquina de Turing começa sempre em um estado especial chamado estado inicial, como nós já falamos. Inicialmente, a primeira célula da fita indica o início da mesma, a cabeça de leitura é posicionada inicialmente na segunda célula da fita, e as células em branco, que não fazem parte da palavra a ser processada, são preenchidas com um símbolo. O processamento em uma máquina Turing consiste em uma sequência de passos que consistem em, primeiro, observar o símbolo corrente da fita, aquele em que o cabeçote está posicionado, escrever um símbolo nesta célula da fita, mover o cabeçote para a esquerda ou direita e mudar o estado corrente. Também a ação exata a ser executada vai ser determinada por um programa, que é a função de transição, que comunica a unidade de controle o que deve ser feito com base na configuração, estado mais símbolo corrente da fita, em que a máquina de Turing se encontra. O processamento ele termina quando a máquina atinge uma configuração para a qual não existe função prevista. Então, neste caso, se a máquina estiver com o estado final ativo, a palavra de entrada é aceita. Se o estado ativo não for final, a palavra de entrada não é aceita. Então, se a máquina não parar, looping, a entrada de entrada não é aceita. Então, a máquina de Turing pode ser empregada como modelo de natureza reconhecedora ou transdutora. E o que seria reconhecedora ou transdutora? Então, a reconhecedora, né, a natureza reconhecedora, processa a palavra de entrada, aceitando-a ou rejeitando-a. Então, neste caso, o conjunto de palavras aceitas vai corresponder à linguagem descrita pela máquina Turing. E a transdutora, máquina para computar uma função, aplica uma função sobre o conteúdo inicial da fita e o resultado produzido é lançado na própria fita. A máquina Turing é semelhante à representação de autômato finito determinístico. Pois bem, os rótulos das setas que representam as funções de transição são de acordo com uma legenda, né? Então, como que eu posso explicar para vocês? Indica estado inicial da máquina Turing, né? Da esquerda para a direita, e aí, novamente para a direita fica o símbolo a ser lido, A1 seria o símbolo a ser lido, A2 símbolo a ser gravado, M sentido de movimento, para a direita de novo, S1, A1,
A2, M novamente, e SF, que seria o estado final da máquina Turing. Pois bem, mas quem seria Alan Turing? Alan Turing é considerado o pai da computação. A trajetória de sucesso desse autor, né, da máquina, começou durante ainda a Segunda Guerra Mundial, quando ele trabalhou para a inteligência britânica, num centro especializado de quebra de códigos. Este matemático ele desenvolveu um sistema chamado Bombe para traduzir os textos secretos dos alemães, gerados por máquinas de criptografia chamados de Enigma. A Bombe, ela traduzia comunicações codificadas pela Enigma, transformando-as em uma mensagem verdadeira e compreensível. Porém, o grande feito foi a criação da máquina de Turing, que seria uma invenção automática capaz de manipular símbolos em uma fita de acordo com uma série de regras para guardar informação, exatamente como os computadores fazem hoje em dia. Turing desenvolveu conceitos de algoritmo, uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa e computação. Também escreveu o primeiro programa de xadrez para computadores. Mesmo com todas essas invenções, ainda sobrava tempo para ele se dedicar à química, à física e à biologia. Alan Turing também desenvolveu o teste de Turing, criado com o objetivo de verificar se o computador é capaz de imitar e pensar como o cérebro humano. Ou seja, uma espécie de inteligência artificial com possibilidade de enganar qualquer um. O teste consistia em pedir a uma pessoa que mandasse uma série de perguntas para o computador e depois analisar as respostas dadas por ele, tentar diferenciar se a resposta dada pelo sistema foi elaborada pelo ser humano ou pela máquina. Então, esse teste de Turing, ele testa a capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente equivalente ao do ser humano, ou indistinguível do comportamento do ser humano. No exemplo, que eu também não coloquei aqui no vídeo, um jogador humano entra em uma conversa em linguagem natural com outro humano e uma máquina projetada para produzir respostas indistinguíveis de outro ser humano. Então, todos os participantes serão separados uns dos outros. Se o juiz não for capaz de distinguir com segurança a máquina do humano, se diz que a máquina passou no teste. Bem, o teste não verifica a capacidade de dar respostas corretas para as perguntas, mas o quão próximas as respostas são das respostas dadas por um ser humano típico. Então, a conversa é limitada a um canal de texto, com um teclado e uma tela, para que o resultado não dependa da capacidade da máquina de renderizar áudio. O teste foi introduzido por Turing em seu artigo de 1950, que começou com as palavras: eu proponho considerar a questão. As máquinas podem pensar? Já que pensar é difícil de definir, Turing preferiu trocar a pergunta por outra, a qual está relacionada à pergunta anterior, e é expressa em palavras menos ambíguas. A nova pergunta de Turing foi assim: há como imaginar um computador digital que faria bem o jogo da imitação? Turing queria que essa questão pudesse ser respondida. No restante do artigo, ele fala o seguinte, contra as principais objeções à proposta que máquinas podem pensar. Ele afirmou ainda que se um computador fosse capaz de enganar um terço de seus interlocutores, fazendo-os acreditar que ele seria um ser humano, então estaria pensando por si próprio. Muitos eventos que visaram o uso prático do teste de Turing já ocorreram como o Loebner Prize, que acontece todos os anos, desde 1990, e é dito como o primeiro teste de Turing. Tem controvérsia se os testes desses eventos, né, de eventos como esses, são não válidos. Mas desde 1950, o teste provou ser, ao mesmo tempo, altamente influenciante e criticado, e é um conceito fundamental da filosofia da inteligência artificial. Então, a gente pode dizer que Turing construiu um autômato imaginário, que é a máquina de Turing, e no seu estudo de 1950, ele abordou a questão da inteligência da máquina, avaliou os argumentos face à possibilidade de criar uma máquina computacional inteligente e ainda sugere respostas para esses próprios argumentos, né? Propondo o teste como um teste empírico da inteligência. Bem, a máquina de Turing ela pode ser vista como um sofisticado leitor de fitas, com uma fita arbitrariamente extensível. Essa fita, então, poderia ser marcada nas seções, como nós já explicamos. Cada seção contém um, zero, ou ser branca, e existe uma cabeça que verifica uma seção de cada vez. Essa cabeça seria capaz de efetuar apenas 3 ações, né? Que seria escrever na fita ou apagar da fita, mas apenas na seção que está a ser verificada. Segundo, alterar o estado interno. E terceiro, mover a fita 0 ou 1 espaços para a esquerda ou direita. As suas características, então, e comportamento qualificam a máquina de Turing como uma máquina de estado finito, MEF,
ou um autômato finito. Em qualquer momento, a máquina está num estado descritivo. E entre este momento e a próxima etapa discreta, a máquina lê a sua entrada da fita, consulta as regras que controlam o seu comportamento e também considerando o input e o estado atual, determina qual comportamento que deve efetuar, né? Se é apagar, escrever ou mover a fita. E que estado interno deve ser assumido, então. Então, a máquina de Turing ela pode ser descrita também como um mapa, descrevendo um conjunto de ações para cada estado, ou um diagrama de transição de estado, representando a mesma informação na forma de diagrama. A potência da máquina de Turing reside na potencialidade de armazenamento da sua fita. A sua extensão infinita significa, então, que o dispositivo pode recorrer a um espaço de armazenamento externo, ilimitado, como o papel, para os seus cálculos, produzindo também um output de tamanho ilimitado. Então, assim, a fita guarda o input para a máquina, age como armazenamento temporário para os resultados parciais durante a execução do algoritmo e é o meio de output da máquina de Turing. Então, a máquina final de Turing, ela poderia ler qualquer conjunto de regras da sua fita. Turing provou que tal máquina, então, seria também um computador universal, poderia emular toda a máquina, cujo comportamento poderia ser simbolicamente descrito. Além disso, a Physical Church-Turing Hypothesis indicava que tal máquina poderia duplicar não só as funções de máquinas matemáticas, mas também as funções da natureza. No entanto, há uma distinção a fazer entre a parte estrutural de um computador, né, e os dados sobre os quais o computador opera. O computador não pode operar a partir da sua própria iniciativa, não pode alargar-se ou modificar-se, ou construir outros computadores. Assim, não pode exibir os comportamentos do crescimento ou autorreparação, reprodução, metabolismo, que são características típicas da vida. Então, seria esse o vídeo que a gente né, queria gravar. E acredito que respondemos as questões propostas no início do nosso vídeo.